Fala pessoal, estamos iniciando hoje mais um podcast onde nós falamos sobre o CPF por trás do CNPJ. Hoje um dia muito especial, estou aqui com nosso amigo Nixon. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Mais um episódio, hein? Praticamente o quarto episódio da nossa segunda temporada de 2026. Então não perca. O convidado de hoje é uma pessoa muito especial, um cara diferenciado. Eu acredito com a referência do ramo alimentício aqui de Alphaville, que vem novidades por aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o nosso convidado nada mais, nada menos que é Thiago do Vale. Fala, Thiagão! Fala, pessoal, tudo bom? Bom, que honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo a participar do nosso podcast. Eu tenho certeza que você tem muita história para contar e o público que nos acompanha vai agregar muito valor, porque eu tenho certeza que você deve ter diversos agora chega na sua vida que vai agregar na vida das pessoas que estão nos ouvindo agora. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, tá fazendo parte aí, muito legal. Nixon, amigo aí, antigo, Thiago, tô conhecendo hoje. É um prazer, vamos lá bater um papo aí, contar um pouco dessa história aí que muitas pessoas não sabem o que acontece por trás, né, de uma empresa. Com certeza. Thiagão, de forma rápida aí, resumida, para quem não te conhece, a galera que tá te assistindo hoje no podcast, quem que é o Thiago do Vale? Thiago do Vale. Thiago do Vale é cristão, casado, pai de 3 filhos, marido da Juliana Nunes, minha digníssima esposa. Eu atuo e estou hoje na área de restaurantes e suplementos alimentares. Restaurante um pouco mais, estou nessa área há 10 anos. E na área de suplementos há 5 meses. E aí tem uma história que eu vou contar mais pra frente aí, porque dessas duas coisas, né? Sim. Mas hoje eu agrego as duas coisas e estou levando aí nesses nichos aí que tá sendo muito importante para mim. Legal. Você que está nos assistindo, você acha que faz sentido esse podcast entender nos bastidores ali de uma empresa como que é a pessoa física por trás do CNPJ, né? Porque todo CNPJ tem uma pessoa ali que toca. Encaminhe esse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também não posso esquecer do agradecer o QG21, que faz toda a edição, que nos ajuda bastante aqui, um super parceiro que faz com que a coisa aconteça aqui. Isso aí. Bora pra cima, porque hoje tem. Thiagão, conta pra nós, cara, como foi o seu início de jornada, que hoje você tem uma história com o Espetinho do Vale, que as pessoas vão entender, que hoje fez um upgrade, é a Espetaria do Vale, que vai ser uma referência aqui em Alphaville, do segmento alimentício e restaurantes. Mas como tudo começou? Qual foi o basta para você tomar a decisão que a gente fala do agora chega, para iniciar lá atrás, no início da jornada? Então, eu comecei de uma forma bem humilde. Eu comecei no carrinho de churrasco na rua. Eu não tinha intenção de virar um negócio, de ter uma empresa nessa área. Eu fiz para poder ajudar a minha mãe, que na época não trabalhava. Quantos anos atrás? Isso foi em 2007. 2007? 2007. Mais 20 anos atrás. 20 anos atrás. Né? 19 anos atrás. Quando eu era criança, a minha mãe vendia espetinho na rua, né? A gente morava lá na região do Rio Pequeno e ela falava para mim que ela vendia espetinho na rua. E nesse momento ela estava desempregada e aí eu querendo ajudar ela, eu lembrei que ela vendia espetinho na rua e falei, bom, o que eu posso fazer para ajudar? Aí pensei junto com a minha namorada, que hoje é minha esposa, e pensei no espetinho, né? Falei, pô, minha mãe já vendeu espetinho, acho que eu vou comprar um carrinho para ela poder vender ali, ocupar a cabeça. Aí eu cheguei nela, ela gostou da ideia, ela falou que queria, eu fui lá, comprei um carrinho, na verdade minha esposa comprou, porque eu não tinha o dinheiro para poder comprar o carrinho na época, ela me ajudou. Cheguei com um carrinho lá, carrinho usado, R$60 de carne. Falei, bom, vamos começar aqui, né? O espetinho, surgiu em 2007 ali o espetinho. E aí a gente foi procurar um ponto no bairro onde que a gente morava, lá no Capão Redondo. Encontramos lá do lado de um cabeleireiro um espaço e o cara cedeu lá esse espaço pra gente. A gente começou a vender os espetinhos lá. De forma bem humilde, eu acho que eu lembro que para poder evitar chuva ali era aquela tenda de praia e um lampião, cara. Eu nem conhecia o lampião. Meu pai que tinha um lampião lá guardado falou, ó, vamos usar o lampião para iluminar aqui. Eu falei, bom, como que é? Gás e tal, ligou. Começamos aí de bem humilde. Depois eu entrei numa multinacional e aí o espetinho ele acabou naquele momento ali porque minha mãe não conseguia tocar sozinho, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara,
em uma outra oportunidade eu vou abrir uma espetaria. E era no bairro ali onde que eu morava, porque era um bairro humilde, ninguém acreditava no bairro. As pessoas, quando traziam uma visita em casa, não tinha onde levar, tinha que levar nos bairros próximos. Falei, não, vou fazer as pessoas trazer aqui, no meu espaço, e com um propósito familiar. Eu tive muitas, assim, muitas pessoas que, não, faz isso, faz aquilo. E eu sentia dentro de mim que não é algo dessa forma, é algo com um propósito familiar. E aí, beleza, fui tocar na área de TI, na hora onde eu sou formado. Depois de 6 anos, eu cortando o cabelo, no cabeleireiro, lógico. E nesses 6 anos ficou parado o espetinho Ficou parado, Tá. ficou parado. A minha mãe teve um problema no braço, né? E aí ela não seguiu. Eu fui continuar na área de TI. E eu fiquei com aquilo dentro de mim. Falei, cara, quando eu tiver oportunidade eu vou abrir uma casa de espeto. Passaram-se o tempo, tava lá cortando o cabelo. E aí eu tinha o costume naquela época de comprar rifa de carro, né? Todo mundo comprava aquela rifa, fazia aquela fezinha. E aí era meu cunhado, o cabeleireiro, foi passando ali a rifa na mão de cada pessoa que tava ali para cortar o cabelo. Aí a rifa foi parar aqui do meu lado. Aí eu olhei assim e falei, e esse carro aí, vai correr hoje e tal. Falei, vou ficar com essa rifa. Beleza, né? Fui para casa e tal. E minha esposa é testemunha, meu pai também. Nesse dia, eu tava sentado com ele no sofá e quase 8 horas da noite. E falei, nossa, tô com uma sensação boa, cara, ou da notícia boa. Aí meu pai e minha mãe conversando, tal, minha esposa. E meia hora depois o telefone toca. Era o pessoal lá do cabeleireiro. Você ganhou o carro, tal, isso e aquilo. E eu falei, para de zoar, né? O pessoal tinha esse costume de brincar, né? Comunidade e tal. Eu falei, zoeira dos caras. E aí eu vi aquela gritaria de fundo no telefone e falei, cara, acho que é verdade. Aí fiquei desesperado procurando a rifa, não sabia onde eu tinha colocado. Aí na hora que eu conferi, tinha dado. Aí eu ganhei um carro, né? Na época o carro era uma estrada, 0 quilômetro. Nossa. E pra mim, naquela época, era muita coisa, né? E aí, cara, eu fiquei muito feliz. E com esse prêmio, eu fiquei pensando o que fazer, né? Então, tipo, em alguns momentos pensei em mudar da onde que eu tava. Em outros momentos, comprar um veículo novo. Mas eu lembrei daquele momento que eu falei, cara, acho que é agora esse momento aí de fazer essa espetaria que eu queria fazer. Aí cheguei com a minha mãe, no espaço onde que meus pais moravam, né? Falei, mãe, eu ganhei esse carro aqui, senti de fazer um negócio pra gente, é bom que a senhora volta a trabalhar, emprega as minhas irmãs, até os meus cunhados também trabalhou com a gente. O que você acha? Ela falou, filho, vamos embora, vai ser bom, vamos fazer acontecer. E ali começou a surgir o Espetinho do Vale, em 2015. Então era na casa dos meus pais, era 2 cômodos, eu reformei atrás, para eles poderem ir lá para trás, e o espaço da frente eu moldei tudo. Em São Paulo mesmo, Thiago? São Paulo, periferia, zona sul de São Paulo, Capão Redondo, Jardim Sete Lagos. Caramba. Mas foi tão bom começar ali, cara, porque assim, quando a gente começa ali de forma humilde ali, você dá mais valor quando as coisas começam a acontecer, né? Então, tipo, não foi nada de mão beijada, não foi nada já toma aqui pra você tocar, foi bem humilde. E aquilo que se tornou, que era um bico, se tornou hoje minha principal fonte de renda. E aí, ali, em 2015, dia 31 de outubro de 2015, a gente inaugurou o Espetinho do Vale, lá na região do Capão Redondo. Outubro de 2015. Outubro de 2015. Até hoje eu lembro a data. E na inauguração foi aquela loucura, né? Porque a gente não esperava a demanda que deu, tudo novo pra mim, não tinha experiência nenhuma com o negócio. Eu achava, na minha conta era assim, cara, se eu vender tantos espetinhos por mês, eu tô rico. Eu não sabia nada que tinha por trás de uma empresa, né? Tudo que a gente passa aí que você já sabe. Os custos, Nossa, entre tudo. outras coisas. Foi a partir de lá que comecei a ficar careca. Né? Eu tinha cabelo, mas enfim, faz parte, tá no pacote aí. E aí a gente ficou nesse espaço durante 7 anos. Foi bastante desafiador porque veio a pandemia. E na pandemia também foi um divisor de água. Porque na pandemia eu tinha 2 opções. E o segmento que foi muito afetado foi restaurantes, né? Muito. Mandou fechar tudo, né? Se não inovou, o cara quebrou. Então, Se ele não foi pra modalidade ali do delivery, o cara quebrou. foi aí que veio a inovação. A gente trabalhava ali só à noite, né? Era das 6 à meia-noite só com espetos, que era o nosso carro-chefe. Não trabalhava durante o dia. E aí, pandemia, manda fechar tudo. Eu com os colaboradores lá, ficando sem saber o que eu ia fazer, mandar embora tal. Cabeça a mil. Eu lembro que eu atravessei a rua e Deus falou pra mim, você vai fazer o seguinte,
você vai começar a vender almoço durante o dia. Na época eu tinha 6 colaboradores. Você vai pegar, vai colocar 3 de dia e 3 à noite, porta fechada, delivery e vai. Eu falei, caramba, meu, mas para mim fazer isso eu preciso investir mais nesse momento, que eu precisava fazer uma estrutura para ter almoço, né? E aí eu tive ali a opção de ou fazer ou esperar. E eu já não sou desse tipo de pessoa. Eu falei, não, vamos lá, eu ouvi, sou muito obediente. Quando a gente sabe que é de Deus, a gente não tem dúvida. E eu senti paz naquele momento. E aí cheguei em casa, falei com a minha esposa, ela gostou da ideia, a gente fez estrutura pro almoço e sobrevivemos ali durante essa pandemia. E foi aonde que eu trouxe o restaurante pro Espetinho. Pra você ver, não era restaurante, era só espetaria. Só vendia espeto. Mas Só espeto, agora é restaurante e espetaria. E isso aí agregou, né, no nosso leque lá. E graças a Deus que, através de uma coisa, vamos dizer assim, não tão boa, ajudou muito, né? Então isso favoreceu bastante. E aí, Pode falar. esse período da pandemia, de 2020 até 2022, vocês conseguiu superar por conta da inovação que teve, delivery, essa estrutura aí. Não vou falar que foi o mundo de flores, mas conseguiu passar essa fase com tranquilidade, na medida do possível. Sim, foi muito importante porque cada um ali naquela época, acho que teve que desenvolver, né, um pouco mais. Desenvolver porque eu vi ali advogado que foi vender outras coisas, cada um teve que se virar do jeito que pôde, né? E eu tinha que fazer alguma coisa também. Então, com essa ideia aí de fazer o almoço durante o dia, foi muito bom que a gente tava naquele momento de comoção, todo mundo querendo ajudar, o bairro local, né, os comércios local, e eu fui um dessas pessoas. Então, meu delivery ele aumentou muito e durante esse período aí eu consegui manter todos os colaboradores e passar aí por um momento bem difícil que muitos não conseguiram passar. A pandemia ela foi um divisor de águas, né? Quem tava atuando ali, dependendo do segmento, se o cara não inovou, ele quebrou. Ou assim, ou ele quebrou ou ele decolou. Uma das duas opções ali. E cresceu. Tem muita empresa que cresceu na pandemia. Uma coisa disso é o mercado digital, né? O marketing digital aí, os influencers. Foi. Não, os caras que começou no começo ali vendendo curso, os caras decolou. Entrou na onda ali, porque não podia sair, o pessoal ficou em casa, vou estudar. Os artistas também se renovaram com as lives, né? E eu lembro ali que, acho que a Marília Mendonça fez uma live que foi o recorde aí de views aí. Foi naquela época. Eu tenho um amigo meu também, que nessa época, ele tem uma loja de motos. E aí ele decolou, né? Porque todo mundo ali do delivery precisava fazer manutenção, precisava se virar para poder manter. E aí ele com essa loja de motos ali, ele teve um bom retorno. Sua espetaria hoje é um sucesso, né? Tanto na região da Zona Sul, e eu ouvi boatos que agora está migrando aqui para Alphaville. Isso. Nos conte um pouco mais sobre esses projetos. Claro. Teve essa transição, né? Da Zona Sul, agora para Alphaville, de forma involuntária. Exato. Né? Que acabou sendo luz para outras coisas aí, aparecendo de forma que você nem imaginava. A galera que não sabe dessa história, conta um pouquinho da história, por que dessa transição da Zona Sul, na região do Morumbi, que depois da espetaria Espetinho do Vale, ele cresceu, foi pro Morumbi, né? Isso. Se você puder contar essa parte para nós, que é da Zona Sul, lá onde você mora no Capão, foi pro Morumbi, e depois já conta por que tá fazendo essa transição para Alphaville. Claro. Bom, de forma resumida, eu comecei lá na barraquinha de churrasco, depois eu fui lá para casa dos meus pais, fiquei lá durante 7 anos e senti um incômodo que ali para mim já tinha dado. Eu queria crescer e eu tava sentindo que era o momento de eu ir para um outro lugar. Novamente falando de obediência, eu fui ver um ponto, eu não senti uma energia boa naquele ponto, fui para a igreja, pedi orientação, Deus falou para mim, não vai. Cheguei em casa, falei com a esposa, ela falou assim, como assim? Aquele ponto é bom? Eu falei, olha, eu senti de não ir. E depois ela viu, né, a gravação do culto, ela falou, não, realmente é para não ir. E eu obedeci, passou 2 meses, apareceu esse lugar lá na Vila Sônia, que assim, gente, o Nixon já foi lá, é um lugar lindo, bem localizado, parece um castelo. Fachada assim. Maravilhosa, né? Todo mundo que ia lá, né, que ele não existe mais, eu vou falar por quê, se sentia ali, parecia em Gramado, Campos dos Jordões. Então, assim, quando eu bati o olho, Deus me deu um dom de olhar para o lugar assim, já ver pronto antes de estar.
Então eu olhei pra lá, eu lembro que eu tava com a minha esposa, falei, ó, isso aqui vai ser isso, isso. Ela falou, não, é uma casa. Eu falei, espera que você vai ver. E deu muito certo. Tipo assim, a gente não esperava a demanda que deu na primeira semana de inauguração. A gente pensou, não, vai ser com o tempo. Cara, foi surreal. Assim, gente voltava pra casa que não conseguia entrar. Era um lugar que também com propósito familiar, que também no bairro não tinha. E eu ficava besta, porque eu falava, meu, como um bairro com um potencial tão grande desse, não tem ninguém que teve esse olhar, né? E que bom que não teve, que eu fui o primeiro lá. E aí ficamos nesse lugar durante 3 anos. Como é que eu vim para parar em Alphaville? Eu recebi uma notícia, estava todo animado lá para poder aprimorar mais o espaço. Recebi a notícia que tinha que ser desapropriado para virar uma estação do metrô. E eu falei, não acredito. E o espaço cara. dele, Thiago, era maravilhoso. Sim, Cara, o Thiago investiu lá no Espetinho do Vale muito dinheiro, a estética. Eu acompanhei, não o início, mas essa transição para você deixar a estética mais bonita, aqueles guarda-chuvas que tinha, ficou muito bonito lá. ficou legal, né? E você não sabia na época que ia ser desapropriado. Nem imaginava. Meu olhar ali era de ficar ali permanentemente, né? E aí o que acontece? Aí eu tive essa notícia, né, do metrô, e eu falei, não, isso aí vai mudar, isso aí é boato só. E aí Eles compraram o terreno, Thiago? compraram a região, o bairro todo, cara. Caramba. Pegaram fora a fora, entendeu? Fora a E fora. quem não queria vender, desapropria. Não, quando vem do estado, né, você não tem opção não, irmão. Você tem que pegar e sair ou eles te tiram. E agora uma dúvida, eu sei que era alugado lá. Eles pagam o valor correto? Não Valor pagam. invernal, né? Não, até que os proprietários eles pagaram um valor, parece que ser justo. Agora, pros comerciantes foi muito injusto. Aliás, eu tô passando por essa situação. Desde dezembro, né, eu fechei lá, por causa que foi o prazo que eles me deram. E até o momento, assim, zero respaldo, assim, a forma que é tratado foi muito desumano, foi muito injusto, né? Mas a gente que acredita em Deus, a gente sabe que a justiça vem dele. Então, se a gente ficar preso a essa situação, a gente não consegue romper. E nesse momento, novamente, Deus falou assim, cara, vai que eu dou a provisão. Porque realmente o que eu investi lá foi bem menos do que eles fizeram como proposta. E aí, continuando, né? Aquilo foi um balde de água fria pra mim, porque eu falei, poxa, eu investi tudo aqui, fiz com tanto carinho, cara. Lutei tanto, olha esse público, olha o lugar, não tô entendendo nada, senhor. Mas aconteceu uma outra situação que me fez um pouco desanimar da área. Eu falei, cara, eu não quero mais continuar nessa área. Entreguei. Falei, bom, acho que já deu. A partir de agora eu vou seguir outro rumo. Tanto que eu abri uma loja de suplementos. E aí Eu lembro, que vem. em novembro eu conversei com ele, um papo aleatório que do nada a gente conversa assim. Falei, só vou fechar o espetinho e tal. Aí me explicou bem por cima, por quê, que era o metrô lá. E ia fechar mesmo. Fechar. E Tava se eu vou tudo sair desse certo. segmento, vou pra área de suplementos. Exato. Aí beleza, aí depois a gente não se falou mais. Exatamente. Então tava entregue, conversei com a esposa, ela viu, falou assim, é o que você tá sentindo? Eu falei, é isso. Ela falou, beleza, vamos tocar aí até o metrô vir e depois a gente segue nosso rumo. Eu falei, tá bom. Tanto que foi por causa disso que eu decidi tomar uma decisão. E assim, essa decisão não veio de mim, veio da minha esposa. Então a gente tem que abrir os nossos ouvidos aqui, porque as nossas esposas falam que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? E ela foi muito sábia nesse momento, que ela falou, já que você não vai continuar na área, você tem essa expertise, né, de como faz todo o negócio acontecer, vamos entrar lá no movimento, né, do Pablo Marçal, que a gente já conhece, e através de lá você pode, né, começar a dar mentoria, e a gente segue o nosso caminho assim. Aí eu falei pra ela, falei, olha, eu concordo, eu gosto de lá também, acompanho. Aí eu apresentei para ela na mesa o ônus e o bônus, né? Que é a questão do investimento. É um investimento muito alto para poder estar fazendo parte disso. E ela falou assim para mim, eu não tô nem aí, vambora, eu tô com você. A gente começou na barraquinha de churrasco na rua e se tiver que voltar, a gente volta. Só vai. E aquilo ali eu falei, bom, senti paz com isso. Então eu tomei a decisão de entrar no ecossistema e foi, olha só para você ver, vai começar a fazer sentido agora. Através dessa decisão que a conta começa a fechar. Eu ia sair da área, tomei a decisão de entrar no ecossistema por outra coisa. Entrei no ecossistema e o poder do jejum, cara, é muito forte. Nesse momento eu estou de jejum, 7 dias só na água. E nessa época eu também estava de jejum. Eu estava no carro e falei assim, Senhor, que essa semana o Senhor me conecte com alguém que mude a minha história.
eu não quero mais viver desse jeito perdido. E foi essa a intenção do meu pedido de jejum. Passou exatamente 3 dias, a gente foi jogar bola lá na escola dele, me conectei com um rapaz que eu tenho uma enorme gratidão por ele, né? O nome dele é Júnior Cabral. Aliás, um abraço pra você, meu amigo, ó. E esse cara chegou em mim, né? Conheceu do que eu trabalhava. E ele falou, cara, que legal. Eu falei, vai lá com a sua esposa conhecer, porque já tá fechando. Em dezembro a gente vai fechar, isso foi ano passado. Ele, não, eu vou sim. Ele falou, cara, o Pablo queria um negócio desse lá no restaurante, lá no prédio novo dele. Aí eu falei, ô, já pensou, cara? Ele falou assim, oxe, eu vou conectar vocês dois. Porque mesmo, por mais que você tá no ecossistema, é difícil você ter a ligação direta ali, né? Aí eu falei, bacana. No mesmo dia, eu cheguei em casa e ele falou, cara, falei com o homem. Você consegue voltar aqui? Eu falei, agora? Ele falou, agora. Eu falei, demorou, irmão. Tô chegando. Irmão, você tá doido, né? Cheguei, falei pra minha esposa, amor, calma. Vai lá, calma, vai dar tudo certo. Eu falei, não, relaxa, cara, vambora. E peguei, fiz aquela oração de novo e fui. Chegou lá, eu pensei que alguém ia me apresentar ou falar, não, foi direto com ele. E aí ele chegou lá, eu contei da minha história pra ele, contei das minhas origens pra ele. E o Pablo, assim, cara, nenhum ser humano é perfeito, né? Mas ele tem um coração enorme, irmão. Quem conhece ele mais de perto sabe da profundidade que ele tem no coração. E ele fala que ele é muito de sentir o coração. E a minha esposa falou um negócio muito legal. Ela falou assim, se ele sente o coração, ele vai sentir o seu. Ele vai sentir o seu coração, ele vai ver a sua bondade, ele vai ver como é que você é. E aí ele me fez algumas perguntas, né? E aí eu mostrei também pra ele o espetinho. Falei pra ele que tava sendo desapropriado. Falei, olha, cara, eu ia ser desapropriado, já tinha entregue. Nós tá conversando aqui, não é por um acaso, né? Ele foi... Vamos lá embaixo ver o ponto. Aí fui lá, olhei e tal, isso, aquilo ali. Minha cabeça ali começou a falar, meu, nem acreditava que já tava vivendo aquilo, né? Aí a gente subiu, ele falou assim, cara, vem pra cá. Aí, assim, foi muito emocionante aquele momento, assim. Eu vi como a gratidão, né, de Deus ali, né? Nossa, foi incrível. Pra você ver a importância, né, de você... A gente fala muito disso, de colocar o pé e Deus ao chão. Ixi, né? essa frase... Fala, né, Thiago? A gente fala muito disso, a gente Todo brinca dia. todo dia, a gente fala, vamos... Ainda mais nos últimos 2 meses, né? Olha que legal. O Thiago, da Hospitaria do Vale, decidiu sair do negócio de alimentos, foi para os suplementos, ele entrou no ecossistema para desenvolver a parte de mentoria, Exato. nem pensava Nem em imaginava. abrir o restaurante aqui em Alphaville e fui abrindo as portas por conta da decisão. Decisão, né? o Por isso poder que da decisão. Decisão e o muda muito destino, decisão é fogo, cara, é incrível. Decisão de você estar no ambiente certo, decisão de você estar com as pessoas certas, tudo isso. E é incrível porque, assim, nós empresários, né? Quem tá do outro lado não vê esse perrengue, né? Uhum. Quem pensa assim, nossa, o Thiago fechou aqui, vendeu pro metrô, tá milionário, agora vai pra Alphaville. Só que não vê o perrengue que você passou. E pela sua decisão, que fez você entrar em um ambiente, que a gente sempre comenta também, é o poder do ambiente, né? Ambiente, O quanto aquilo transformador. molda as pessoas e o quanto isso é bom. Claro que se você tá num ambiente bom, ótimo. Se você tá num ambiente ruim, tem até um ditado, né? Você é sim, a sexta Você pessoa, é a né? média das 5 pessoas A que média você de anda. 5 pessoas que você anda. Exato. E é incrível porque você veio sem esse propósito, cara. Sem Você esse veio, propósito. você veio com o objetivo de mentoria, de orientar as pessoas que estão iniciando no ramo de restaurantes. Sim. E essa reviravolta. Então. Cara, E assim, o poder lá, voltando pro poder da decisão, porque assim, cara, a gente ia abrir mão, né, de um bem para poder investir em si. Então, o nosso maior ativo é a gente. Né? Às vezes a gente já investe em várias coisas, vários negócios, mas esquece de investir primeiro na gente. Por isso que quando investe em outras coisas, às vezes não dá certo, porque você não tem um conhecimento. Ô, Thiago, você tem um conhecimento muito grande no ramo de restaurante. Desde quando você iniciou em 2007... 2007, né? 2007 depois... com um carrinho de espetinho até hoje. Hoje eu acredito que vai ser uma referência aqui em Alphaville do seu segmento, porque falta restaurante igual o seu, que tem um diferenciado, né, aqui em Alphaville. Eu já estive lá no Morumbi, então eu sei. Eu sei os restaurantes que tem aqui, a gente frequenta alguns. Eu tenho certeza que vai ser diferencial aqui para a região de Alphaville.
Que dica você dá como mentor agora para as pessoas que tá na CLT, que quer abrir seu próprio negócio do ramo de restaurante, ou seja, outros segmentos, que tá perdido e às vezes falta uma decisão. Como mentor agora, eu tenho certeza que muitas pessoas estão te ouvindo e tá te assistindo agora, que a sua palavra vai ser a virada de chave, vai ser um tomada de decisor para eles. Fala pra eles aí. Antes de você responder, que essa pessoa seja até aquela pessoa que quer começar como ele, com um carrinho ali, vendendo espeto, vendendo pastel, o que quer que seja. Mas antes de você responder, você que está assistindo esse episódio, não se esqueça de deixar o seu like, encaminha esse episódio para quem você acha que faz sentido, porque é uma história de uma pessoa que vendia espetinho na rua, foi trabalhar com TI e hoje é um empresário, mentor no segmento alimentício. Tá? Isso. Então, o que eu posso contribuir é que, assim, cara, é possível. É possível. Basta você tomar a decisão, o agora chega da sua vida, e falar assim, cara, vou seguir esse propósito, vou seguir em frente, que quando a gente coloca o pé, Deus coloca o chão. Comigo, em nenhum momento eu tinha condições financeiras para poder fazer, para poder chegar até aqui. Até hoje mesmo, a gente fica se perguntando, como é que eu vou fazer para poder fazer isso sem condições? Mas é aquilo, quem vive um propósito, vive um milagre. E a gente vive um milagre cada dia. A minha história é isso. Nós é um milagre cada dia. Respirar, acordar, tudo é um milagre, né? Então a minha vida foi baseada no milagre. Do mesmo jeito que eu comecei, lógico que tem o tal do processo que ninguém vê, nessa parte todo mundo desiste, né? Porque não é fácil. A gente ser empreendedor hoje no Brasil é muito desafiador. Mas eu acredito que isso vai melhorar. Eu acredito que o empreendedor é aquela pessoa que ela não conhece a palavra desistir do dicionário. Então, esse cara que tem esse brio, que realmente é aquele empreendedor raiz, ele vai continuar, ele vai saber que aquilo ali vai dar em algum lugar e ele não vai desistir em momento nenhum, porque ele sabe que ele vai fazer parte de um propósito na vida dele. Bacana. E você, no decorrer do nosso bate-papo aqui, você fala sobre muito sentir o que Deus fala no seu coração. Né? Já que a gente tá falando de Deus na parte cristã, uma passagem bíblica que você, poxa, essa aqui é meu mantra, essa aqui que pra mim é muito importante, essa aqui, que gostoso ouvir essa passagem bíblica. Algo aqui pra compartilhar. Aquela pessoa que tá precisando de uma fé, que tá precisando de um empurrãozinho na parte de fé, pra entender que quando você coloca o pé, Deus dá o chão. Deus dá o chão. Eu sigo muito Gênesis 12, né, que aquela passagem de Abraão, ora o Senhor disse a Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, que eu te mostraria o caminho. Foi o que aconteceu comigo. E aí a gente vê que ele teve obediência, né? Ele não precisou ver para ir, ele foi para ver. E isso faz muito parte da minha vida. E outra é Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então isso eu levo para dentro de mim, fora Provérbios 16:3, tem vários outros, mas esses dois eles mexem muito comigo, sabe? E eu entendi hoje você entender, você obedecer a palavra de Deus. Eu creio que essa vinda para Alphaville foi porque eu obedeci, porque eu desapeguei. Eu associo, um dia minha esposa falou, sabia que o que você fez foi semelhante ao que Abraão fez com o filho dele? Porque o espetinho para mim era como se fosse um filho. Eu criei do zero, cara. Eu vi nascer. Chegou um momento que eu falei assim, filho, vai. Obrigado por tudo. Foi o que Abraão fez. E no momento do sacrifício, Deus falou assim, opa, calma aí. Eu senti o seu coração, desapego. E agora eu tô abrindo essa porta. Porque, cara, jamais eu ia acreditar que eu poderia estar vindo para cá, né, para Alphaville. Era um objetivo, mas ainda mais no prédio do Pablo Marçal, que é hoje uma referência que a gente tem aí, sabe? Sim. Que legal, cara. E você não veio com esse propósito, né? Isso que é mais legal, isso que é interessante. Às vezes, eu vim para Deus muda as rotas, assim, a gente não tem nem noção. Exatamente. Deus fechou uma porta e abriu outra bem maior. E teve uma situação lá no espetinho, antes de fechar, a casa lotada, cara. Cheia. Eu lembro que eu sentei no balcão assim, meio isolado, olhei pra frente, vi aquele monte de gente, fiquei me perguntando, falei, poxa, não tô entendendo nada, lutei tanto pra chegar até aqui,
tanto lugar pro metrô passar, vai chegar logo aqui no metrô. E agora, né? Nadei, vai ficar por isso mesmo. Cara, eu senti uma voz no meu ouvido. O que eu tenho pra você é bem maior, você nem imagina. Eu falei, nossa. E depois de 2 semanas aconteceu esse rolê todo aí. De loucura, né? Meu. Ô, Thiago, qual que é a previsão pra inauguração da Hospitaria do Vale aqui em Alphaville? Previsão? Meio de abril. Meio de abril. As obras já estão lá. Nossa, vai ficar muito bonito. 45 dias aí. Ansioso. É tudo novo, né, cara? Tudo novo, mas assim, eu tô tão feliz porque tudo que eu passei é o tal do processo, né? Que é aquilo que muita gente não sabe. Todo esse processo de 10 anos que eu passei foi necessário. Eu agradeço e eu tinha que ter passado por isso. Porque agora eu tô mais preparado para esse momento. Então eu não tô vindo pra cá como amador, eu não tô vindo pra cá passear, eu tô vindo pra cá preparado. Então tudo que eu passei era Deus me preparando para poder vir pra cá. Todo aquele momento de choro, todo aquele momento de angústia, todo aquele momento que eu deixava a minha família em casa, casamento que eu perdia, que eu não podia ir. Tudo isso hoje eu entendo que fez parte, né, da gente aprender. Mas hoje eu vejo o negócio de outra forma, né? Sim. Naquela época a minha cabeça era uma, hoje é outra. Hoje eu entendo qual que é o meu lugar dentro da empresa. Antes eu vivia socado no operacional. Hoje eu entendo qual que é o seu lugar que você tem que estar. E assim, eu creio que, cara, vai ser algo maravilhoso que vai acontecer aqui. E como sempre eu faço tudo com muito carinho, com muito amor. O Nixon foi lá, falou da comida. E sabe, eu não prezo a galera ir lá gastar. Eu prezo a galera ir lá e viver uma experiência. Então sempre quando a casa estava cheia, o pessoal lá, meus clientes que pode estar assistindo agora, eles não viam ausente. Era sempre ali de olho, vendo como é que estava a situação, se o movimento, se a experiência estava sendo legal, estava sendo bem atendido. E é isso que eu quero trazer para cá também. Que legal. Exatamente isso. Quando você tem um negócio, você coloca Deus na frente, cara, todas as outras coisas fluem assim, natural, sabe? Às vezes parece que que o mundo tá acabando, mas Deus já tá moldando ali, encaixando as peças sem a gente saber, e a coisa acontece. E por isso que fica a dica para quem tá nos assistindo. Às vezes você tá passando por um momento difícil, de angústia, portas se fechando e você não tem, às vezes a pessoa não tem noção o quão grande a outra porta de que Deus estava para abrir, para acontecer, né? E a gente fica se lamentando, fecha os olhos e não faz as coisas acontecer. E se você tivesse se lamentado, ficado chorado, sem ter uma ação, talvez não estaria vivendo tudo que está vivendo hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Eu digo assim, né? Quando você quer abrir o seu negócio, e às vezes às vezes as pessoas falam assim, por onde eu começo? Eu aprendi a dizer a essas pessoas assim, comece por uma oração. Não comece por algo que às vezes você pensa que está hypado ou que vai te dar dinheiro. Comece por uma oração que ele vai te dar orientação. Foi assim que eu comecei. Além a segunda passagem lá do carrinho para casa da minha mãe, eu orei muito, Senhor, é isso. E é isso, cara. E tudo tá acontecendo. Eu tô num ambiente assim, cara, além do negócio tá vindo para cá, eu tô num ambiente assim que é transformador, que a gente vive lá. O reino, a palavra de Deus, os princípios, os valores. Se eu não carregasse isso dentro de mim, eu não teria chegado até aqui. Com certeza. Você acha que ele ia falar assim, vem? Não, ele sente as pessoas, ele sente o coração. E outra, já estava desenhado lá em cima. Quando eu falei que ia fechar o espetinho, que eu anunciei na rede social, eu sei que muita gente se alegrou com aquele momento. Que infelizmente tem gente que quer o nosso mal. Né? E tava tudo bem se realmente isso não tivesse acontecido, tá tudo bem. Mas Deus lá em cima, ele viu o que a gente não viu, ouviu o que a gente não ouviu, e aí ele falou assim, calma, meu filho, eu tô preparando algo para você que você nem sonha. E aí, meu amigo, agora tem que segurar a gente aqui, se Deus quiser. E ele fez o que você não ia fazer. Não, sem dúvida, sem dúvida. Tanto que eu ia sair da área, né? Eu poderia vir para cá por outra situação. E hoje você tem outros segmentos também, né? E eu tô adorando a área de suplemento, cara. Adorei. Tanto que como eu já tinha decidido em não continuar mais na área de restaurante, eu falei, vou abrir outra coisa. Aí pesquisei e falei, cara, é uma área legal. Oramos também, porque eu falei lá que a gente sempre começa orando e eu via o propósito nisso daí, que é o propósito de quê? Cuidar da saúde das pessoas. Sim. Propósito legal, né? Então a gente foi, abriu essa loja de suplementos, tá caminhando muito bem, tem um potencial muito grande. E há rumores que ela tá vindo aqui pra Alphaville também. Olha que bom, é isso aí. Como que é o Junto nome? com o restaurante, Work Body. Work Body. Significa, logo mais aqui.
Trabalhando o corpo. Trabalhando o corpo. É, muito bom, É isso que tá cara. acontecendo comigo. Eu tô trabalhando o corpo. Faz um tempo já. Mas eu tô trabalhando. Deixando ele redondo. Eu brinco com meus clientes assim, né? Eu tenho um cliente dos dois. Aí num lado eu engordava, do outro lado eu emagrecia. Ah, Aí você é esperto, né? Eu falei, cara, nem pensei nisso, mas faz sentido, né? Você vende espetinho ali e vai assim, ó. Passa ali na loja do lado. Já pra pegar o... Cuidar do corpo. E é uma área, assim, que eu tô curtindo, cara. É uma área muito legal, muito boa de trabalhar. Assim, se você colocar a vivência de um restaurante, a vivência de uma área de suplemento é totalmente diferente, né? Você é doido. O restaurante, ele demanda muito psicológico, muita mentalidade, porque é um ambiente de pressão em muitos momentos, né? A galera chega ali... Então ela quer comer rápido, ela quer viver uma experiência, então às vezes ela vai ali pra eu tô ali e pedi minha esposa em namoro, minha namorada em namoro, e ele quer viver uma experiência legal, talvez ele vai no restaurante, chega lá, a experiência é ruim, pode até estragar esse momento dele. Então a gente não tá lidando só com servir comida, a gente tá lidando com a experiência que ele vai viver lá. Olha só, quando a gente anunciou que ia fechar o espetinho, no último dia, a gente recebeu bombom dos clientes, a gente recebeu carta. A gente viu o cliente chorando, cara. Porque eles viram que a gente fazia aquilo ali com amor. ainda mais a né? pessoa que tá em torno lá, que Nossa, já fica... nossa, e ficaram São 3 anos, né? 3 No anos. local. Foram assim, graças a Deus a gente conseguiu deixar nossa marca lá, assim. Eles pediram muito pra gente continuar ali, mas não era eu mais, cara. Era Deus que falou assim, agora é pra lá, vai. Entendeu? Legal. E aí hoje você atua no segmento alimentício com restaurante, cuida do corpo e é mentor. Mentor. Essa parte de mentoria, ela foi naquela ideia que eu falei, como eu não ia mais seguir, né, na área de restaurante, falei, cara, eu posso ensinar quem quer. E aí nesse ecossistema, né, se vive muito isso, essa parte de mentoria. Eu vim pra cá, comecei ali a desenhar o meu processo de mentoria, aliás, quem quiser depois é só me chamar aí, né. Como que o pessoal te acha? Instagram, qual que é o seu Instagram? Meu Já deixa aqui pra Instagram nós, é hein? Thiago do Vale 02 e o nome da mentoria chama Rave. Rave de quê? Restaurante de alto valor. Então ali eu passo alguns pilares que é necessário no meu ver, que é a forma correta ali de alguém que quer começar na área de restaurante seguir ali firme, né? Porque a gente nada mais, nada menos pagou já o preço dos erros, dos problemas. Então, assim, quem tem um mentor é alguém que já chegou lá. Então, vai minimizar todo tipo de erro, de problema. Eu costumo falar que o mentor, ele otimiza tempo. Quando você tem um mentor, os erros que você vai cometer, ele já cometeu e ele vai te falar, não é esse caminho, vai para aquele caminho. Exatamente. Você vai otimizar muito o seu tempo. É atalho, né? Desde que você tenha um mentor ali que realmente já vivenciou isso, né? Porque, infelizmente, hoje tem muitos mentores aí que o cara nunca vivenciou aquilo e quer dar mentoria daquilo, sabe? Não, você tá mais de 10 anos já no segmento. 20 anos, né? Vai ser 20 anos, 19 anos desde 19 quando... anos. Se contar desde 2007, Isso, é exatamente Então isso. você realmente tem história, tem vivência. Viveu o campo de batalha, né? Exato, viveu o campo de batalha afinco, né? Até coisas que você não gostaria de ter vivido, você viveu. Falar em coisas que você não gostaria de ter vivido, Thiago, isso é legal. Pra galera que tá nos acompanhando, o que você fez nesses 20 anos de história, vai fazer 20 anos aí, desde quando iniciou 2007, que você não faria? Eu sei que você foi pego de surpresa agora, isso aí, mas, não, Nixon, boa pergunta. eu fiz isso, mas eu não faria. Por quê? O que você não faria pode ajudar muita gente que tá querendo entrar na área, que talvez queira ter o Rave, um restaurante de alto valor. Não, bacana a pergunta. Bom, eu acho que o principal fator do que eu não faria é perder tempo sem buscar conhecimento. Cara, às vezes a gente fala assim, eu não vou investir em mim, eu vou fazer outras coisas, eu vou investir em outras coisas, e o tempo vai passando, e aí você começa a ficar ali no ciclo dos ratos ali, né? Então, se eu tivesse investindo mais rápido, eu teria uma cabeça mais evoluída, mais rápido, e com isso eu acho que nesse momento eu estaria em um momento até melhor. Então foi isso, a questão da procrastinação. Mas a procrastinação de você deixar de investir em você. Isso eu não faria. Dizem que o nosso maior ativo é o nosso conhecimento, É o né? nosso conhecimento. Então por isso que é importante nós investirmos no nosso conhecimento. Eu diria que o melhor investimento é em nós mesmos, né? Não, sem dúvida. Olha só que legal, quando eu tava no espetinho lá na comunidade, a minha cabeça era assim, cara, eu preciso estar no negócio, eu não posso tirar o olho, era centralizador.
Era tudo em mim, não sabia delegar, ficava preso ali. Então eu não conseguia viver, não conseguia ter vida. Mas aquilo tudo estava na minha cabeça, não era no negócio. Então, depois que eu vim para Morumbi, que eu comecei a ter acesso a mentorias, fiz o acelerador empresarial do Marcos Marques, que é aquele Você ali, fez o acelerador? surreal. Eu recomendo para todas as pessoas aí que é da área do empreendedorismo, faça esse investimento no acelerador, que é muito bom. E ali foi um divisor de água. Eu comecei a enxergar onde que era o meu lugar dentro do negócio. Então já voltei para a empresa com a cabeça já mais aberta. Falei, opa, calma aí. Comecei a mudar, comecei a mexer. Falei, meu lugar é aqui no estratégico, né? Tem o tático, operacional e estratégico. E nisso eu comecei a implantar dentro da empresa processos. Comecei a delegar. Comecei a fazer uma cultura que é muito importante, cara. Acho que o fundamental e o principal dentro de uma empresa é você ter uma cultura bem declarada para que você consiga ter sucesso ali. Cultura é aquilo, né? É a forma que as pessoas se comportam na sua ausência. E é Cultura ruim. não é o que tá no papel. Não é É que tá no fácil papel. você criar uma cultura de papel. É uma cultura forte, bem preparada e bem vivida, né? Bem vivida. E uma cultura forte é o que você falou. É o que as pessoas vivenciam quando você não tá presente. Exato, porque é fácil quando você chegar ali a pessoa fazer, né? E lá no Espetinho, a gente vive a cultura do reino, então a gente sempre começava ali com louvor, né, entregando nosso dia para Deus, fazia ali aquela orientação, porque a gente está num ambiente, galera, aberto. Então ali entra gente com todo tipo de energia, né? E essa área, qualquer coisinha pode gerar uma bola de neve. Exato. Então se a gente não começar o dia entregando para Deus, para proteger a gente, tantas coisas que a gente não vê, como é que vai ser o nosso dia? Então nossa cultura era essa, cultura do respeito, do feedback, de chamar, de entender. Só que infelizmente não é todo mundo que acaba entendendo, né? Diz os estudos que para você ter uma cultura forte dentro da sua empresa, de 30% a 40% já ajuda muito. Às vezes nem todos vão conseguir seguir a sua cultura. Mas quando você intensifica isso, quando você declara isso, quando você mostra na prática, no exemplo, pode ter certeza que essa porcentagem ela aumenta. Você falou uma palavra-chave aí, o exemplo, né? O exemplo arrasta. Porque o exemplo arrasta. Você pode escrever o que for, falar, ó, tem que ser assim. Mas se você tem uma cultura e você não vivencia essa cultura, a galera que tá com você acaba não acompanhando. Claro, como é que eu vou chegar no meu colaborador e falar assim, olha, vocês têm o cliente em primeiro lugar, tem que tratar o cliente sempre bem, beleza. Esse é o ensinamento. Aí chega um cliente lá com algum tipo de problema, eu vou e chego pro meu colaborador e falo assim, manda ele tomar, ou manda ele fazer. E aí qual que é o exemplo que eu tô dando? Ele fala, se o dono tá fazendo isso, ele tá falando de uma cultura que não tá sendo vivida. Então você tem que ter muito cuidado com as suas palavras, com o seu comportamento. Por isso que eu falo que todo esse processo que eu passei foi fundamental para não cometer os mesmos erros e para trazer para cá de uma forma mais madura. Você já sabe o caminho, né? Tá moldado já, então... Apanhei bastante. Apanhei bastante. São praticamente 20 anos aí, né, de trajetória. 20 anos aí. Quando alguém pergunta para mim assim, cara, o que você faz? Eu mudei. E a gente tem que ter esse olhar, não é o nosso segmento. Eu sou dentista, eu sou advogado, eu sou isso. O meu é um ramo de restaurante. O que eu falo? Eu sou uma pessoa que proporciona momentos extraordinários entre família e amigos. Porque eu prezo um ambiente para que a pessoa viva isso dentro. Então você tem ali uma forma de ver o seu negócio, isso aqui que vocês estão fazendo. Vai muito além da alimentação do prato que está sendo servido, né? O podcast. O que vocês fazem? Eu proporciono, eu dou a oportunidade para a pessoa poder falar da sua história, que ninguém vê. Já muda todo o contexto, sabe? Que legal. Bem legal. E o importante também no podcast é dar o palco para a pessoa falar a sua história e que essa mensagem chegue para quem tá precisando ouvir uma história. Porque tem muitas pessoas ali, tem muitos Tiagos, né? Que tá na mesma situação que você já esteve e às vezes o cara tá perdido ali. O que eu vou fazer? Pô, o Tiago, a direção do Tiago foi Deus. Entendeu? E muda a vida das pessoas. E não ter vergonha do começo. Porque às vezes a pessoa, eu vou começar pequeno, quem começa grande é filhote de baleia. Eu digo assim. Então eu comecei de uma forma bem humilde. Na época minha esposa me ajudava a levar o carrinho. Pra você ver, se eu tivesse vergonha ali, de uma certa forma a gente fica meio assim, caramba, né? Meu começo de namoro e tal. Mas olha só, isso foi tão importante tanto pra mim como pra ela. A pessoa que tá do meu lado. Então, se ela fez isso quando eu não tinha nada, por que quando um dia eu tiver alguma coisa, eu vou trocar ela por alguém? Não faz sentido. Nenhum. Às vezes acontece muito disso hoje. A pessoa se aproxima de você pelo que você tem, mas não pelo que você é. Entendeu? Então, você tem que ter a consciência de que
isso não pode acontecer. Às vezes as pessoas não têm essa diferença, né? Em você ser intencional e você ser interesseiro. Muitas das vezes tem pessoas que nos aproximam da gente, não pela gente, sim, interesse naquilo que a gente tem ou naquilo que a gente pode proporcionar para ela, né? Sim. Por isso que você tem que estar bem alinhado também espiritualmente para você sentir isso, né? Para você não ficar próximo de pessoas ali que tá atrás de você por algum tipo de interesse. Então o Espírito Santo ele fala para você, olha, você policia, fica esperto. Então, é isso que acontece comigo também. Pessoal, e o nosso podcast vai chegando ao fim. Que bate-papo gostoso, né, Thiagão? Muito bom. Foi muito bom. Não, é aquilo, né? A gente conversa ali basicamente, né? Não tem noção de o quanto essa pessoa já sofreu, tudo que aquilo ela já passou. A maturidade, pra ter a maturidade que tem hoje. Pra ter a maturidade que tem hoje. Quantos medos, incertezas, quantas noites mal dormidas. Quantas renúncias, quantos shows, quantas perguntas na sua cabeça assim, cara, será que vai dar certo? Será que faz sentido? Mas hoje eu aprendi, quando você tá debaixo de um propósito, quando você tá debaixo de uma palavra, é só você seguir, cara. Quando você faz as coisas corretas, sem passar por cima de ninguém, sem fazer nada de errado, demora mais. Mas pode ter certeza que a raiz está sendo plantada para baixo. E aí depois você floresce e dá frutos. Seja forte e corajoso. Exatamente. Ô, Thiago, mas antes de finalizar, eu acho que a pessoa que tá nos assistindo até agora, ela merece a cereja do bolo. Por quê? E antes disso, já compartilha esse vídeo para quem você acha que faça sentido e deixa seu like, porque para nós é importante, porque é para você que a gente faz esse episódio. Os convidados nós trazemos para você, para abrir sua mente, para você ver que não é só você que passa as dificuldades, todos nós passamos as dificuldades, cada um no seu grau de maturidade, né? Exato. Antes de você deixar essa mensagem importante que tenho certeza que o telespectador ali está ansioso, eu gostaria de agradecer o pessoal do QG21, super parceiro, que ele é uma agência de marketing que nos ajuda em toda essa parte estratégica para fazer que o nosso canal funcione. Thiagão, eu tenho certeza que nesse momento tem um monte de Thiago que está lá em 2007 nos escutando. Que mensagem você deixa para essas pessoas, para milhares e milhares de Thiago que está vendo esse podcast agora, para que ele possa chegar nesse nível de maturidade que você tem hoje? Porque eu tenho certeza que a sua palavra agora vai iluminar a vida de muitas pessoas. Então, se você pudesse deixar um áudio, uma palavra para essa pessoa agora, o que você deixaria? Por favor. Sem dúvida. Bom, o que eu posso estar contribuindo é que assim, cara, acredite nos seus sonhos. O processo vai ser doloroso, você vai ter poucas pessoas ao seu lado para te apoiar, mas, cara, quando Deus coloca algo no seu coração e você vive o reino de Deus, a palavra de Deus de forma correta, pode ter certeza que Ele vai mandando a provisão, Ele vai abrindo os caminhos para você. É só você fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Às vezes as pessoas querem fazer errado quando ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Então foi isso que eu fiz. Em vários momentos eu poderia cometer algum tipo de erro, mas eu segui acreditando que um dia seria possível. Eu só saí de lá dos 7 Lagos, do carrinho de churrasco na rua, e fui pro Morumbi, tô chegando em Alphaville porque Deus viu toda a caminhada. Se nesse processo eu tivesse desalinhado da sua palavra, do seu querer, pode ter certeza que nada disso está acontecendo. Então, sirva a Deus, siga em frente, que um dia lá na frente a conta fecha. É isso. Show de bola! Bonita história, Thiago. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que a sua história, assim como nos impactou, impactará muitas vidas. E te desejo todo sucesso. Que Deus abençoe. E antes de a gente encerrar aqui agora, você que nos assiste vai inaugurar o mês que vem já a Espetaria do Vale aqui em Alphaville. Então já fica feito o convite para vocês virem conhecer e experimentar, porque eu já experimentei a feijoada de lá e é maravilhoso. Thiago, você vai se surpreender, viu? Que você foi, você não me chamou, então não tem como eu saber. Qual que é o Instagram da espetaria? É Espetaria do Vale Alphaville. Era Espetinho do Vale, como eu falei, mudamos o nome, agora lá tá Espetaria do Vale Alphaville. Segue lá. Então. Tem algumas fotos lá do lugar antigo,
mas só pra você ter uma referência aí, um gostinho pra Da você experiência que vocês vão viver. ver como é que vai ser aqui. Vai ser Então, top demais. Vem, aproveite, a inauguração é agora, Meio de abril. abril. Vamos Então, tentar no começo, né? então a Mas partir de abril já tá funcionando, a partir do meio de abril pra frente já vai estar funcionando, então vem viver essa experiência aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. vão não? gostar. É um ambiente familiar, um ambiente com propósito, vocês vão curtir bastante. Tá, Tiago, tem um jargão nosso que eu inventei agora. No final do podcast, a gente fala agora e você finaliza, chega. Tá Aham, bom? tranquilo. Só pra. É novo, não sabia. Né? Eu sabia, é sempre assim, eu sou o último a saber de tudo aqui. Então, hoje estamos finalizando mais um episódio do Agora. Chega! Até. Obrigado, junto. pessoal. Valeu, obrigado. Ó, Thiagão, obrigado.